IFRA 11, FII Infra da Itaú Asset. Esse fundo aqui ele só perde em tamanho para o Cadif, então o segundo maior infra da B3. Vamos olhar a geral para quem não conhece o fundo aqui, quais são as fortalezas dele, a carteira dele, dar uma detalhada um pouco melhor, e aqui no final a gente vai gastar um pouco mais de tempo analisando a questão se ele realmente está caro, está barato, qual é a tendência desse fundo para os próximos meses e como é que ele está em relação ao mercado. Então, bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. Esse vídeo aqui é um vídeo de educação financeira, não se trata de recomendação de investimento. Então, começando pela geral, para quem não conhece o fundo, esse fundo tem muitos cotistas, né, pessoal? A gente tem aqui, basicamente, atualmente mais de 14, chegando a 15 mil cotistas, né? Então, devido a isso, o fundo tem uma liquidez muito boa, né? O volume diário dele, 1,5 milhão, praticamente, negociado na B3. Qual o objetivo do fundo? É bater o Tesouro IPCA+, com a mesma duration dele, né? Aproximadamente em 1%. Então, esse é o objetivo dele, meio a 1%. Bom, qual a duration dele? É 6,7 anos. Então, ele se compara aos tesouros IPCA+, mais ou menos 2032, né? Qual que é o spread médio da carteira dele? Ponto forte aqui, o spread médio está 2,05%, acima desses títulos aí do Tesouro IPCA+. Então, interessante. É um prêmio bacana, né? A gente, como isso se trata de uma renda variável, a gente precisa ter um prêmio maior do que a renda fixa, né? Para que incentive a gente estar investindo nesses produtos. Taxa de administração dele, 0,85. Início do fundo, 2020, é um fundo um pouquinho mais antigo em relação aos demais que a gente tem visto aqui. Patrimônio líquido, como eu falei, é o segundo maior da B3, chegando quase a 1 bilhão, né? Ele fica assim, atrás do Cadif, que o Cadif já está em quase 3 bilhões, né? Então, o segundo maior aqui de infra. Liquidez dele, portanto, muito boa. Não tem nenhuma dificuldade para a gente negociar esse fundo aqui na B3. Comentários do gestor. Ponto negativo, que a gente tem visto aí em todos os relatórios de FIINFRA. Aumento do juro real. Então, com o juro real, o que aconteceu? A carteira do fundo, né, que é comparada com os NTNBs 2032, duration similar a dele, né, sofreu com a abertura, marcação a mercado, abertura da curva de juros, subida do juro real na prática, né? Então, no fechamento desse relatório, o IPCA já tinha subido de IPCA mais 5,34 para IPCA mais 5,6. E hoje isso já está mais alto do que isso, né? Então, o juro real segue subindo. Por outro lado, o spread de crédito da carteira do fundo fechou um pouquinho. Assim, bastante minoritário também esse fechamento de spread de crédito. Fechamento de spread de crédito significa o quê? O fundo coloca aqui, percepção do mercado sobre risco, né? Então, é uma melhora da percepção do mercado sobre o risco. O spread basicamente é o prêmio, né? Então, vocês lembram que na época do evento da Americanas e da Light, os spreads estavam extremamente elevados, né? Quem comprou naquela época spread alto, como o Juro fez, como o Bocaína fez e demais fundos, fizeram emissão, aproveitaram, comprou um monte de spread alto de empresa boa e aí pegou e está vendendo à medida que esses spreads vão fechando, né? Então, é a oportunidade de fazer de compressão de spread, ganhos por compressão de spread. Enfim, o que o fundo fala aqui? O resultado final dele no mês foi 0,92% negativo, basicamente, maior parte disso decorrente da abertura da curva de juros, ou seja, fatores externos, né? Mas ele relata que isso realmente é um movimento normal de mercado, né? O juro sobe e baixa e que isso não impacta a carteira de crédito do fundo, ok? Resumo aqui da rentabilidade: 13,1% anualizado, né? E 12,4% LTM, os últimos 12 meses. Então, o que vale mais para a gente é olhar sempre esses últimos 12 meses. 12,4% líquido, né? Um rendimento interessante. Vamos à carteira do fundo. Carteira dele, apesar de ser um fundo de 1 bilhão, ele tem 22 debêntures, né? Na minha opinião, assim, ele poderia ter mais. Não é um ponto negativo do fundo, ele é bem distribuído, né? Só que a gente viu recentemente o CPTI com 750 milhões de patrimônio com 51 debêntures, né? Então, diversificação é sempre bom, né? Acredito que vale até pecar por excesso no quesito diversificação, né? Não que as debêntures incentivadas sejam um fator de alto risco, né? Na verdade, elas são muito mais seguras que até propriamente alguns CRIs de fundos de papel que a gente vê no mercado aí. Mas, enfim, concentrações são sempre boas de serem evitadas. Nesse caso aqui,
eu estou dizendo que esse fundo tem algumas concentrações, vejam, essas primeiras debêntures deles, apesar de rating Double A, Triple A, a gente tem aqui participação do fundo de 10, 8%. Então o fundo tem sim algumas concentrações aqui. Mas veja, geração hidrelétrica, transmissão de energia, né? São setores que você tem RPA contratada, saneamento também, você tem contratos, né, efetivados que asseguram, de certa forma, uma previsibilidade de que o dinheiro vai entrar e a dívida vai ser paga, né? Então, assim, debênture é bem diferente, né, a gente avaliar com relação a problemas de default e tudo mais, não que seja impossível de ter um default, né, mas realmente é mais difícil do que, por exemplo, um CRI. Nessa situação aqui, então, relato como, na minha visão, como um possível ponto de atenção, essas concentrações aqui, né, mas não é nenhum demérito por se tratar de debêntures de alta qualidade aqui, com um rating extremamente elevado, né, então, além disso, o fundo tem mais 22 aqui no seu portfólio para compensar. O que importa para a gente mais é isso aqui no final, né? Já está avaliando qual que é o spread da carteira, que é o que o fundo relatou para a gente, que está em 2,3. O carrego geral da carteira, que ele está hoje marcado a mercado em 7,83, IPCA mais 7,83. E também a duration, né, que está em 6,7 anos. Né? Então, isso é o que interessa para a gente no final de tudo. Distribuição dele aqui, bastante distribuído, não tem nenhum ponto de atenção, nada o que falar, além desses pontos que a gente já citou acima, né? Essas concentrações ali nessas primeiras debêntures que foram citadas aqui, mas setorialmente, em questão de rating, ele tá bem, não tem o que dizer. Então, vista a parte da carteira, né? Nenhum ponto de atenção crítico, né? Seria só uma sugestão de melhoria, né? Que esses PLs fossem um pouco mais diluídos, né? Vamos direto para a rentabilidade. Eu acho que aqui que é o ponto central do vídeo e a gente vai gastar mais tempo na discussão da rentabilidade, que é o que nos interessa. Então, esse fundo aqui, ele é um fundo que eles comparam, como a gente viu, né? A métrica dele é bater o NTNB equivalente, apresentando aí meio, 1% acima. Então, esse fundo, como é que tá? Beleza, como é que tá o desconto dele? Hoje ele tá PVP praticamente 1, né? Ele relata aqui que ele vem a rentabilidade nominal dele nos últimos 12 meses, né? Ou seja, já descontando taxas de administração e tudo mais, né? Que ela vem se encontrando praticamente em linha com o IMAB, né? Isso que ele relata relativo aos últimos 12 meses. E aqui ele faz uma janela nesse gráfico desde o início do fundo, que isso aqui é o que interessa mais, a gente analisar a questão de longo prazo. Então perceba que o fundo, basicamente, ele está bem à frente do IMAB, né? O IMAB, que são os títulos do Tesouro IPCA+, equivalentes ao fundo aqui, basicamente, a média dos títulos do Tesouro IPCA+, rendeu 24%, enquanto o fundo rendeu basicamente 41 na cota mercado ou 39 na patrimonial. O que interessa na vida real é a cota mercado. Então ele teria rendido, ele rendeu 41, quase 42, né, na cota mercado, para quem carregou esse fundo, né, desde janeiro até julho agora, né? Então rentabilidade bastante boa, né? É importante a gente analisar nesses fundos, novamente, o efeito do juro real para a gente saber o melhor momento de comprar, pessoal. Esse que é o ponto central, né? Porque esse fundo, na minha visão, você vai comprando e você vai acumulando cotas, né? Mas eu acho interessante, opinião pessoal minha, aproveitar essas janelas de entrada quando acontece esses momentos aí de estresse no mercado, como foi o período que a gente viu, fevereiro e março, né? Onde o juro real acaba subindo por algum motivo ou outro. E aí, o que acontece na prática? Na prática, você tem o efeito de marcação ao mercado, o fundo distribui menos e a cota cai. Então, eu vejo que essas são boas janelas de entrada. E a gente vê que isso, na verdade, se esse juro continuar alto da forma que está, e a tendência é que continue, porque não tem nenhum fator de risco de mercado que tenha se mostrando para que o juro caia rapidamente. Contrário, a gente está vendo o juro só subindo mais cada dia, o Tesouro IPCA mais seta para cima, né? Então, pode se repetir o que a gente já viu várias vezes acontecer. Por exemplo, veja, aqui em novembro de 2022, essa parte aqui de baixo, né? Olha só, o IMAB sofreu menos 0,79, o fundo sofreu menos 0,76. Por quê? Marcação. Aqui, o IMAB, menos 0,19, o fundo, menos 0,16.
E aí o que, que gera de estresse? Veja, essa linha do meio é a cota a mercado. A cota a mercado despencou 2, veja. Então, sim, houve um estresse aqui pela, pelo aumento do juro, que, pelo efeito de marcação a mercado, fez reduzir a patrimonial do fundo, que reduz a rentabilidade do fundo, basicamente. Só que a cota aqui estressou, né, bastante. Veja que a gente está falando que a patrimonial do fundo tinha caído 0,16, basicamente, e a cota mercado caiu 2,20. Então, quantas vezes mais, né? Mais de 10 vezes, né? Então, você percebe que isso prejudicou, na verdade, a rentabilidade real do fundo ano passado, né? Ou seja, porque baixou muito o preço da cota aqui. Por outro lado, quem comprou nessa ocasião aqui, né, aproveitou uma janela. Então, é isso que eu digo, a gente pode olhar as coisas por dois aspectos, risco ou oportunidade, sempre. Na renda variável, sempre repito aqui, a volatilidade é a nossa amiga. Então a gente precisa saber avaliar quais são os melhores momentos para entrada, sendo que nesse caso o ativo, a qualidade do ativo não mudou em nada, né? Não mudou em nada nesses períodos aqui, basicamente. As debêntures, mesma qualidade, basicamente efeito de marcação ao mercado. Então aqui isso aconteceu novamente em janeiro, vejam, né? Só que aí a cota já começou a recuperar um pouquinho. E como é que está setembro? Está acontecendo novamente, perceba aqui a cota já sofrendo, né, devido ao quê? Devido a esse efeito de marcação ao mercado. Ainda assim, no ano, o fundo está entregando aquela rentabilidade que ele declarou, né, de 12,97, que descontada aí a taxa de administração, ela vai ficar um pouquinho mais baixa do que isso. Enfim, vai ficar em 11,8, quase 12 também. Então, esse é o cenário aqui, e para fechar essa discussão, olha só, eu trouxe essa tabela aqui, que eu tirei do próprio site do fundo. Percebam como isso que eu relatei para vocês é a pura realidade. Janeiro, fevereiro e março. Perceba, o fundo entregou menos, porque a patrimonial caiu. Por quê? Juros subindo. O que está acontecendo agora novamente. Então, isso afeta a marcação ao mercado, a patrimonial do fundo cai, o fundo tem que distribuir menos, ele acaba distribuindo reserva, né? O mercado, como é muito rentista, ele fala, olha, o fundo está parando de distribuir, tem problemas, e vende as cotas, né? Na verdade, não tem problema nenhum aqui nesse caso aqui. E aí, o que acaba acontecendo? Com a força vendedora maior que a compradora, né? O preço despenca, foi o que aconteceu, e as cotas ficaram mais baratas, né? Bem mais baratas que o PVP muito mais barato, né, devido ao fundo estar pagando um pouco menos nesse período aqui. O anualizado dele estava menor, né? E aí o que acontece? Acontece isso que a gente está vendo no gráfico aqui, né? Ou seja, quem comprou aqui nesse período pegou um PVP muito interessante, né? Chegou a pagar aí 94, esse fundo chegou a ficar quase 93 nesse afundamento que ele teve aqui no mês de março, abril, junho. E aí, quando a cota retornou ao normal, quando o fundo voltou a pagar esse 1,08 aqui, veja, aí o fundo voltou a pagar 1,08, 1,06 e assim por diante, estabilizou o pagamento, a cota só vem subindo, né? Então, esse que é o X da questão. E agora, veja, está acontecendo o mesmo movimento, a cota já está em 103, né? Já está acontecendo o mesmo movimento de queda aqui. Vai chegar em quanto? Não sei, né? Vai chegar em 99? Vai chegar em 98? Da forma que chegou aqui? Né? Então é isso que a gente precisa analisar nesse fundo e acompanhar também. Eu vejo que é um momento bem interessante para janelas de entrada, para quem tem essa mentalidade de fazer aportes e carrego a longo prazo, né? Então, bem interessante esse ponto de vista aqui. Bom, fiz outro comparativo rápido aqui para fechar o vídeo. Então, como o fundo se compara com o IMAB, né? Eu percebo que faltou um pouquinho aqui nesse gráfico do relatório do fundo. Não está bem claro, porque ele se comparou apenas com IMAB, né? Que é a média de todos os títulos do Tesouro IPCA+, né? Com durations diferentes. Só que a gente tem outro indicador, que é o IMAB 5, que ele é o IMAB 5 anos, que é bastante parecido com o duration do fundo, que é 6,4. Então, fiz esse gráfico aqui e perceba, o que o Itaú fala é, né, fato, né? Desde o início do fundo, ele superou bastante o IMAB, né, que é a média dos títulos IPCA+, só que se a gente for comparar com a média dos títulos de 5 anos, com o duration de 5 anos do Tesouro, né, realmente a rentabilidade dele já fica bem parelha, né? Logicamente, quando você desconta, tira os 15% aqui de desconto de imposto de renda dos títulos do Tesouro aqui,
ele ganha, né? Ele tem essa rentabilidade, ele ainda é vencedor, ele está entregando aí a mais do que os títulos públicos. Mas o ponto é sempre aqui o comparativo. Então esse era o vídeo do IFRA, pessoal, fica aí para nossa análise.